I don't know, and I don't understand. Why can't a man be a man? Planos de existência. Dentro de Aurbis existe uma multiplicidade de diferentes planos de existência, desde o bem conhecido reino mortal de mundos e os planos dos príncipes daédricos até os misteriosos reinos dos bolsos de Oblivion e os planos mágicos de Artério. Intimamente relacionado é o conceito de reinos externos, um termo que geralmente refere a Artérios e Oblivion juntos, mas também pode incluir um número de outras formas e estruturas no Aurbis. Oblivion contém todos os planos dimensionais que abrigam os Daedra, e pode ser dividido nos 16 reinos dos príncipes daédricos, e mais 37.000 outros planos, reinos de caos e realidade e embolsões. Os 16 reinos dos príncipes daédricos, referidos pelo termo geral planos de Oblivion, podem ser extensos. O plano de Molag Bal é descrito como sendo uma réplica de todos os de Nirn, e Hermaneus Mora é infinito em tamanho. Cada príncipe daédrico tem por nome mais específico o seu plano, como Apócrifa para Hermaneus Mora, Cold Harbor para Molag Bal, Moonshadow para Azura, Quagmire para Veamina. Cada plano supostamente é diferente na aparência, dependendo da natureza do príncipe que o governa. Eles podem variar de bonito a desolado. Alguns podem parecer comuns quando passamos por ele, contendo nada além de poeira e fumaça, ou mudando constantemente. Apócria. Apócria é um reino de Oblivion criado e governado por Hermaneus Mora, o príncipe daédrico do conhecimento e destino. É uma biblioteca interminável que consiste em livros sem título com capas negras, onde todo conhecimento proibido pode ser encontrado. O reino é assombrado pelos fantasmas de mortais que sempre estiveram em busca de conhecimento. As pilhas dos livros formam labirintos e pilhas em espiral que podem chegar até o céu verde iluminado. Ruínas intrincadas e estruturas monstruosas podem ser encontradas entre as pilhas. O plano é coberto por um mar de tinta e tentáculos, enquanto Hermaneus Mora é onipresente. Algumas áreas do reino são consumidas pela escuridão, que pode matar qualquer um que entrar nela. Páginas descartadas e volumes flutuantes enchem o ar. Ashpit. Ashpit é um reino de Oblivion criado e governado por Malakaf, o príncipe daédrico dos Outcasts. Não se sabe se o reino existia antes que Trinmak fosse transformado em Malakaf, ou que Trinmak recebesse o destino que recebeu. O reino consiste principalmente de poeira de palácios, de fumaça e criaturas vaporosas. Angústia, traição e promessas quebradas como cinza enchem o ar amargo. Poucos mortais conseguem chegar ao reino, onde a levitação e a respiração mágica são necessárias para sobreviver. Os magos do clã dos magos têm o conhecimento sobre uma garrafa de vapor que pode ser útil nesse local. No entanto, algumas áreas desse reino são seguras para mortais. No 40 da Quarta Era, Malakaf escolheu trazer para o sul o príncipe Atrebus Med a Ashpit, onde encontraram um jardim de árvores esguias, e vinha enfeitada com lilicle, flores de feridas sobre os troncos. Uma multidão de esferas se movia no fundo do véu incolor, tão distante e pálida como as luas. Este jardim parece ter algum significado emocional para o Malakaf, que descreve como uma sombra de jardim, um eco de algo que já foi. Reino de Boetna. O reino de Boetna
é um reino de Oblivion criado e governado por Boetman, o príncipe daédrico do engano. O reino consiste em céus tempestuosos, ilhas vulcânicas e mares de lava, semelhante aos Deadlands. Também foi descrito como um país de política e traições labirintíticas, como jardins labirínticos e torres sinuosas. Às vezes é chamado de compartilhamento de atribuição ou montagem de cobra. O reino de Clavicus-Vile. O reino de Clavicus-Vile é um reino de Oblivion criado e governado por Clavicus-Vile, príncipe daédrico dos desejos. Aparece como um campo tranquilo, pontilhado de majestosas cidades de vidro e prédios ornamentados. É povoado por Scarfin. A cidade de Umbriel, uma vez parte do reino, mas acabou por ser cortada e veio descansar no reino sem nome de Oblivion. Cold Harbor. Cold Harbor é um reino de Oblivion criado e governado por Molag Bal, o príncipe da dominação. Como convém à sua esfera, o reino de Molag Bal é uma imagem desolada e apocalíptica de Nirn, o que é conseguido tanto pela intimação zombeteira quanto pelo roubo direto de partes do reino mortal. É habitada por Draedra e pelas almas eternamente atormentadas dos mortais, chamados de alma encolhida. Às vezes, descrições do plano variam muito, mas todos os relatos concordam que Cold Harbor é um reino sombrio, frio e em grande parte sem vida. Quartos coloridos. Os quartos coloridos são um reino de Oblivion criado e governado por Meridia, conhecida como o príncipe daédrico das energias infinitas. Pelo pouco que foi visto do seu reino, ele parece se assemelhar com um cruzamento entre um recife de coral e um vasto campo de pedras flutuantes, repletos de trilhas coloridas, de poeira ou nuvem. O chão entre as pedras parece água luminescente, mas sólido, suficiente para andar. Os Aureanos são uma semente de Meridia, embora tenham laços estreitos com Aurelids. Pode-se supor que eles habitam em seu reino de Oblivion. The Deadlands. The Deadlands são um reino daédrico de Oblivion, criado e governado pelo príncipe da destruição, Mehrunes Dagon. A incorporação da esfera de seu criador. A dimensão é repleta de desastres naturais e mudança destrutiva. O reino é coberto por um oceano de lava repleto de ilhas vulcânicas queimadas e estruturas arruinadas. Muitos Daedra menores vagam livremente pelo reino, mas Dremula domina a hierarquia. Muito pouca flora cresce no ambiente hostil do reino. Grama queimada, árvores mortas pontilham a paisagem, enquanto o capim sanguíneo e raízes de Harada, agressivas plantas espiral e venenosas que crescem abundantemente no solo carbonizado. Everglade. Everglade é um reino de Oblivion criado e governado por Nocturnal, príncipe of Shadow. É um reino de um crepúsculo perpétuo, o berço da sombra. O Everglade consiste em um plano primário e mais vários reinos adjacentes, incluindo Shade Perilous ou Crowswood. Acredita-se que esses reinos estejam constantemente mudando e percebidos diferentemente por pessoas mortais. O terreno de caça, The Hunting Ground, é um reino de Oblivion criado e governado por Ricine, o príncipe daédrico da caça. Ele tem sido descrito como um reino de floresta densa e vastas pastagens povoadas por ursos bravos, gados selvagens e unicórnios. É cheio de labirintos intermináveis e habitados por criaturas cruéis como ursos, lobos e criaturas daedra. Essas criaturas são geralmente muito maiores que as suas contrapartes no reino mortal. Moonshadow. Moonshadow é um reino de Oblivion criado e governado por Azura, o príncipe daédrico do crepúsculo. O reino é tão bonito que os mortais visitantes são meio cegos.
O reino contém flores de cachoeiras, árvores majestosas e uma cidade de prata. O vento cheira a perfume e o reino é conhecido por ter chuva. Azura vive em um palácio de rosas e é acolhedor para os viajantes mortais. The Myriad Realms of Harry é um reino conglomerado de 100.000 sub-reinos de Oblivion, criados e governados pelo príncipe daédrico da indulgência sanguínea. Os reinos são principalmente como bolsões de prazer, remodelados para entender as necessidades e desejos de seus visitantes. Como tal, o próprio Sanguine tem muito pouco controle sobre eles. O Reino de Namira. O Reino de Namira é um reino de Oblivion, governado pela príncipe Daedra Namira. Às vezes é chamado de Scutting Void ou Dark the Behind the World. Muito pouco se sabe sobre o reino dessa sombria Daedra. Os Poços, The Pits, é um reino de Oblivion criado e governado por Perit, o príncipe daédrico da pestilência. Aqui Perit guarda as hordas mais baixas de Oblivion. O reino se assemelha a Deadlands, com mares de lava, ilhas vulcânicas e estruturas arruinadas. O reino geralmente é completamente inacessível aos mortais, mas tem havido algumas exceções. Ilhas Tremendo, The Shivering Isles, também chamado como Madhouse ou Asylum, é o reino daédrico de Sheogorath, o príncipe da loucura. O reino consiste em uma massa de terra principal, cercada por um grupo de ilhas menores cuja área é dividida ao meio. Metade do norte dessas terras é chamada de Mania e a outra metade sul de Demência. Essa divisão representa a personalidade da divindade Sheogorath, as duas sombras da loucura. As ilhas são habitadas por mortais, também por Daedra, mas eles são totalmente insanos. The Spiral Skein. The Spiral Skein é o reino de Oblivion, criado e governado por Mephala, o príncipe daédrico das mentiras. É construído metafisicamente de maneira semelhante à Roda de Nirn. No entanto, esta está a Torre do Conhecimento apenas como um palácio e pilar de Mephala, já que seu nome verdadeiro é horrível demais para ser pronunciado. Os raios são chamados de 8 fios de meada e os espaços entre eles são dedicados a um pecado diferente. A primeira é uma caverna dedicada a mentiras, cheia de pedestais que fingem sustentar o céu. O segundo é formado por câmaras apertadas que representam a inveja, enquanto o terceiro é formado por grutas repletas de luz sedutora. A quarta contém túneis eternamente escuros de medo. O quinto é um lugar de traição. O sexto é a arena do assassinato. E o sétimo, o espaço do lar de arcadas da avareza e apetite, contendo todas as coisas que os mortais matariam ou morreriam. Enquanto o oitavo é um novelo flamejante de fúria, representando a morte que chega a todos os mortais. Quagmire. Quagmire ou Dreamstrad é o reino de Oblivion criado e governado pelo príncipe daédrico do pesadelo Veamina. É um reino de horrores onde a realidade se desloca de maneiras aparentemente impossíveis. A cada poucos minutos, relâmpagos e o reino se transformam em uma cena aterrorizante, cada mais assustador que a anterior. Outros reinos esquecidos. Como eu já citei antes, há mais de 37.000 reinos ou bolsos, ou como vocês quiserem chamar, com propósitos variados, e alguns são criados por príncipe daédrico como prisão ou purgatório, enquanto outros são casas de daedras menores. Quimera da Desolação. A Quimera da Desolação é um reino pequeno e inaudito, criado por Mehrunes Dagon, que jogou Castle Island, uma pequena ilha na costa de Mortnor, no vazio, como um ato de vingança contra Chimere,
um mágico mortal que vive lá. A cidade abandonada de Tribador ainda fica na ilha deserta. Quarta Seio de Takubar. O Quarto Sinos de Takubar, também conhecido como DOP 9497.15, chamado de Takubar, é um reino de Oblivion, o lar dos Atronautas de Fogo. É um reino frio e extremo, onde os laços materiais e o leito rochoso se deslocam como um fluir de lava, e a imersão de Infermance é um reino de calor extremo. Takubar foi descoberta pelos habitantes de Cold Harbor, depois que Mogbaal baniu todos os astronautas das chamas comuns de seu reino. Éguas geadas são aterrorizadas para se originarem desse plano. Gaiar Alata. Gaiar Alata, geralmente referido como Paraíso por seus habitantes, é um reino criado por Mankar Camoran, como uso de Mysterium Charges. É um livro de poder maligno, escrito por Mehrunes Dagon. Gaia Alata contém ilhas agradáveis com jardins e edifícios de estilo Aelite. Embora pareça ser um paraíso, seus habitantes são continuamente massacrados por animais residentes, após que são ressuscitados debaixo da pastagem ilídica da câmara de tortura, onde os cultuadores menos fiéis da mística da alvorada são mantidos. Gaia Alata se dissolveu após a morte de Mankar Camoran durante a crise de Oblivion. Havok Wellhead. Havok Wellhead, às vezes denominado por Wellhead, é um reino de Oblivion controlado por muitos clãs daédricos. A serviço de Mehrunes Dagon, era acessível a partir de Battlespire, mas a conexão foi perdida após sua destruição durante o simulacro imperial. As forças de Mehrunes Dagon usaram o reino como sede durante a invasão do Battlespire. Infernance. Infernance, também conhecido como DOP 6, é um bolsão de realidade de Oblivion, um reino de calor extremo, rocha fundida, e a casa dos astronautas de fogo. Também é conhecido por todos os conjuradores, devido à capacidade de convocar astronautas subservientes do reino. O quarto de sinos de Takubar é um reino de frio extremo, e a inversão de Infernance. Levinance. Pouco é conhecido deste reino, exceto que os astronautas da tempestade, em forma de cavalos, podem ser convocados a partir daqui. Plano de Lord Velian. O plano de Lord Velian era um pequeno reino de Oblivion criado em 582 da Segunda Era por um membro de Bloodthorn Cult chamado de Lord Velian. Foi criado através de um ritual necromântico depois de que os aldeões de Eaglebrook, na região de Hard Rock, em Cambay Hills, foram transformados em zumbis. O reino era uma cópia da aldeia, cheia de casas arruinadas e vinhas contorcidas. O céu era laranja e os únicos habitantes eram banqueiros. E a sombra de Velian. Maelstorm. Maelstorm é um reino do príncipe do Demi-Prince Fat Nuit Hen, o multiplicador de movimentos conhecidos. Ele aparece no estilo de uma arena onde os desafiantes mortais podem lutar contra barões do movimento, como estes em rodadas que lembram outras localidades draéticas ou tamarélicas. O reino da Hist. O reino de Hist é dito como um misterioso reino de Oblivion. É um mundo exuberante, cheio de árvores sencientes. Parentes dessas árvores incluem a Hist de Mundos e Clavicusville no reino. O Hist supostamente veio para Tamriel desde a Era Mítica. O reino era habitado por Whisper Wheels, filmes luminescentes coloridos que dançavam no ar.
A mitologia tamrilélica afirma que, apesar da neutralidade dos Histes, o reino Hist foi destruído, principalmente quando a guerra de Elnofey passou por ele. Um pequeno canto desse reino sobreviveu e tornou Black Marsh, mas o resto foi afundado no mar. Isso pode implicar que Black Marsh é um fragmento do reino que foi de alguma forma dividido pela criação de mundos. Prisão de Sadal. A prisão de Sadal é um pequeno reino de Oblivion criado pelo Shimmer para aprisionar Sadal, um dos irmãos da luta. Pode ser introduzida a partir da caldeira da Torre Atormentada em Varanes, um reino de lava e rocha repleto de ruínas daédricas. Soulcairn. Soulcairn é um reino de Oblivion preenchido com almas presas de mortais. Uma vez de ser governado em qualquer príncipe daédrico, é controlado por seres misteriosos que chamam Mestres do Ideal. Quando a alma é capturada por um Black Soul Gem, ela é transportada para o Soulcairn para vagar pela eternidade. Os mestres idealistas acreditam que, liberando os mortais da vida e condená-los à morte eterna, eles estão sendo salvos das dificuldades, sendo dotados de paz. O Soulcairn está cheio de todos os tipos de mortos-vivos. Algumas formas são exclusivas do reino, como Bonymen, Mistmen, Dwarfmen. Magos poderosos uma vez reuniram lacaios mortos-vivos do reino usando uma magia de conjuração, mas esses feitiços foram esquecidos com o tempo. Em sua fome de almas, os mestres do ideal normalmente fazem acordo com necromantes. Em troca de almas, os necromantes recebem a habilidade de convocar exércitos de mortos-vivos do reino, embora eles frequentemente sejam vítimas dos mestres e acabam sendo prisionados em seu reino. A Aldeia dos Perdidos. A Vila dos Perdidos, ou Aldeia dos Perdidos, é um reino fronteiriço de Coldharbour, criado e governado por Molagbaal, o príncipe daédrico da dominação. Formou-se durante o Plan Meld, quando Molagbaal tentou fundir Coldharbour e Mundus. Apesar de não fazer parte de Coldharbour propriamente dito, 3 aldeias foram retiradas de Tamriel e desembarcadas no reino depois de serem enganadas com acordos com Dremora. Estes incluíam um pequeno município de Varfindel, chamado a Corrida de Prata, juntamente com o Khajiit, a aldeia Khajiit de Kaj-ai-hai, e a orca aldeia da sombra de Dusknit. Essas aldeias foram espalhadas entre as ilhas de rocha flutuante e as almas dos aldeões foram roubadas. À medida que se materializou, o reino foi inteiramente coberto por Plasma Azure, Kiratia caótica não formada em Coldharbour, quando toda a matéria do Oblivion é formada. Os reinos de Artérios. Artérios é um plano imortal dos Aedra e a fonte de toda a magia do mundo. Os reinos de Artérios são frequentemente associados a conceitos e culturas diferentes de uma vida após a morte. Far Shores. The Far Shores é a vida após a morte, procurada pelos Redguards, de acordo com o mito Yokudan Sakatal. O serpentino deus de tudo come-se repetidamente, consumindo periodicamente toda a criação, ao mover-se em ângulos estranhos, para caminhar entre mocassins, um processo conhecido como Walkabout. O mais forte entre os espíritos aprendeu a contornar esse ciclo de destruição. Graças a Ruptuga como orientação, muitos espíritos mais fracos foram capazes de encontrar o caminho também. A prática tornou tão fácil que se tornou um lugar. Os Far Shores aqui, os espíritos podem seguramente esperar até Satakal passe por uma nova pele e tenha surgido. Não há fome nem sede nos Far Shores, mas há muitos desafios marciais para manter os espíritos guerreiros Redguards envolvidos pela eternidade. Mantelan Crux.
é um mundo pequeno, independente da localização em Arterios, que serviu como prisão de Mantella depois que foi construído por Zurin Arcturus. Ele é projetado como um quebra-cabeça gigante para testar aqueles que buscam o coração no Medium. É habitado por temidos daedras e mortos-vivos. O deus cego, um grande crânio gigante, mora aqui. O agente recuperou Mantella daqui em 417 da Terceira Era, pouco antes do evento conhecido como Warp no Ocidente. As Areias das Estrelas, Sun Behind the Stars, também conhecido como Leosir, é o reino ao qual as almas Khajiit viajam no final de seus dias. Descrito como um paraíso prometido aos Khajiits pelo Hidlotar, as almas são levadas para lá pelo abraço de Kenart, desde que tenham seguido o verdadeiro caminho das luzes. Dizem que o reino está cheio de dunas formadas de açúcar e um calor sem fim. Lendas afirmam que o nome Leosir também pode ter sido inspiração para o nome da terra natal dos Khajiit, Elsemir. Sovngarde. Sovngarde é a parte de Arterios onde os Nords vão após a morte. É governado por Shor e contém o Hall of Valor, um salão de festas supostamente gigantesco onde o hidromel flui como uma cachoeira, exceto em raros casos que a força o caminho para Sovngarde. Ele só pode ser alcançado por verdadeiros Nords que morrem valentemente ou em batalha, independente da personalidade. Isso exclui os aflitos com licantropia, já que Hircine os leva para seu local de caça. Os reinos de mundo. Mundos é um reino mortal, lar do planeta Nir. Akatosh. Akatosh é um dos oito principais planetas, um dos 3 planetas do domínio que compõem as constelações Guardiões. Especificamente, Akatosh é o olho do guerreiro. Arkay. Arkay é um dos principais planetas. Sua luz ajuda a proteger dos Nirn rituais necromânticos, embora seja bloqueada pela lua necromante a cada 7 dias. É um dos 3 planetas de domínio que compõem as constelações Guardiões. Especificadamente, Arkay é o olho do ladrão. Bardal. Bardal, também conhecido como o mistério da verdade ou a rocha da mentira, era uma rocha ou lua celestial que pairava sobre Vivec City, no sul de Varfendel. De acordo com as lendas predominantes, foi lançado do vazio por qualquer um dos Sheogorath, ou pela própria malevolência, mas foi impedido de colidir com a cidade pelo tribunal Vivec. Vivec permitiu que permanecesse iminentemente acima da cidade, de modo que seu povo deixasse de amá-la. A rocha cairia destruída e os contos e teorias menos conhecidos variam amplamente quanto às origens de Bardal, como identificando como um antigo Magnacer, chamado de Una, outro instinto que era um ovo qual um dia emergeria um pesadelo de Vivec e Molag Baal, e outro ainda alegando que era o esterco de Malakath. Battlespire. O reino de Battlespire, a academia mágica dos Battle Mages, está localizada em uma fina corrente de Oblivion em mundos. Ele agia como uma espécie de campo de provas e instalação de testes para a Legião das Sombras, os bravos de guerra imperiais. Ele poderia ser acessado através do Pilar de Luz, um dispositivo de transporte ligado ao portão de Weir. O Battlespire existe desde pelo menos a Segunda Era. A fortaleza foi atacada por Daedra e Invasor durante o simulacro imperial, todos os quais carregavam o crescente daédrico. O Battlespire foi destruído durante o rescaldo da invasão. O Império, mais tarde, o recuperou o arruinado Battlespire e reuniu todos os crescentes daédricos para serem destruídos, todos, menos um. Dibella. Dibella é um dos 8 principais planetas. Ele orbita o planeta Mara,
que por sua vez orbita Zenitar. Julianos, um dos 8 principais planetas. O planeta Stettner orbita. É um dos 3 planetas de domínio que compõem as constelações Guardiões. Especificadamente, Julianos é o olho do mago. Kynareth é um dos 8 planetas principais. A Lua Necromante. A Lua Necromante, também conhecida como Ravenant, é uma lua criada a Uridura no Ocidente, quando Marco usou o poder de Numidium para se tornar um deus. Ele eclipsa o planeta Arkay a cada 7 dias, impedindo que sua luz alcançasse Nirn. Durante esse tempo, a lua brilha com uma luz roxa, conhecida como Sombra de Ravenant, que é usada para a Ordem do Verme Negro para criar gemas da Alma Negra. Nirn. Acredita-se que significa arena em Eonofex. É o planeta que o Elder Scrolls está definido. Ele flutua no vazio de Oblivion e é, para todos os efeitos, a maioria do reino conhecido como mundos. Fontes muitas vezes usam os termos Nirns e mundo como sinônimos, apesar das diferenças técnicas entre os dois termos. Nirn foi criado durante a Era Mítica pelos espíritos alinhados como Aedra e Anu, baseado na inspiração de Lorcan e nos designs de Magnus. Mara, um dos 8 principais planetas, o planeta de Diabella, orbita Zenitar. Macer, a maior das 2 luzes de Nirn. Macer, ou Jod, é reconhecida como um dos espíritos auxiliares do plano mortal, e como tal é tanto atemporal quanto sujeita aos limites da mortalidade. Secunda, a menor das luzes de Nirn. Secunda, ou Jone, é reconhecida como um dos espíritos auxiliares do plano mortal, e como tal é tanto temporal quanto sujeita a limites da mortalidade. Stettner é um dos 8 planetas principais. Ele orbita o planeta de Julianos. A Lua Negra. A Lua Negra, também conhecida como a Lua Morte ou Den de Locage, é uma representação lendária da terceira lua na cultura Khajiit, que é dita anunciar o nascimento da nova líder dos Khajiits. A Lua Negra aparece durante um raro alinhamento de Macer e Secunda, e acredita-se que seja o terceiro aspecto do cadáver decadente de Lorcan, onde Jod e Jone governam o destino verdadeiro dos Khajiit. A Lua Negra governa o destino de Dromatara, as almas dos Khajiits caídos que são condenados à morte para servir o coração de Lorcan, até que suas caudas estejam retas. Acredita-se que o espírito de um chamado Gato Curvado é trazido para o reino por Namira. Percorrer o caminho de Lorcas é o passo final para um campeão lunar que deve se tornar, em sua jornada, o Maine, o campeão guiado através do Antro de Lorcas pela lua sagrada. The Five Fingers Dance, a dança dos 5 dedos, é o reino de Bardan, Deus banido, um espírito trapaceiro e de ladrões mendigos. É o pária dos Khajiits. Em seu reino, ele realiza uma festa eterna para os bandidos, brincalhões e folhões, e assemelha-se à região de Março de Reaper de Tamriel. Zenitar é um dos 8 principais planetas. O planeta Mara é o seu satélite. Diabella e Diabella orbitam juntos. Bem, senhores, essas são as referências que eu pude anotar até hoje sobre essa cosmologia. Mais livros, mais informação, talvez algum dia eu consiga. Mas fiquem bem, que o caminho da sabedoria os guie, e que essa maldita biblioteca me deixe sair daqui. I am the lucid dream.
the monster in your nightmares. The fiend of a thousand faces. Cower before my true form. Bow down before the god of death. Madness will consume you!